Olá, bom dia, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um Café com Devocional. Hoje nós vamos falar sobre uma mãe orgulhosa, a orgulhosa mãe esquecida. E hoje vai ser sobre Agar. E eu quero trazer para você Provérbios 3:5, que vai dizer: confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. A maternidade pode trazer algumas alterações no nosso humor por causa das oscilações hormonais, né? Mas cuide-se para não se tornar arrogante e esquecida, como foi com Agar. Então, nós vamos ter aqui algo de muito aprendizado com essa mulher, não é verdade? E essa história dessa mãe passa-se num contexto familiar que é entre Sara e Abraão, que no devocional anterior nós falamos um pouco sobre a Sara, né? Agar era uma mulher estrangeira, egípcia, e servia a família de Sara e de Abraão. Em relação à maternidade, teve duas atitudes negativas, que foi orgulhosa e incrédula, né? Primeiro sendo uma simples escrava, por determinação da sua senhora, ela iria servir como barriga de aluguel. Naquela época, olha que interessante, né? Ela serviria como barriga de aluguel para o casal que tinha impossibilidade de ter filhos. Contudo, quando Agar percebeu que tinha engravidado, ela viu uma grande vantagem. Ela ali viu uma grande vantagem em cima de Sara. E ela sentiu-se superior e passou a ofender e menosprezar a Sara, que era estéril. E aí você pode acompanhar lá em Gênesis 16:4. E o segundo erro de Agar foi que ela esqueceu da promessa que foi feita a Sara e Abraão pelo anjo do Senhor. Ela estava ali, ela vivia naquele contexto familiar, ela sabia do que tinha acontecido e ela sabia da promessa que Deus havia prometido sobre o futuro do seu filho, do filho de Abraão e Sara. E então ela tem o seu filho, Ismael, né? E Deus mesmo assim não deixou Agar e Ismael desamparados, mas ela não confiou na promessa de Deus quando lhe sobreveio uma grande aflição. Ela caiu em um desespero, né? Quando eles saem ali da casa ali de Abraão, né? Eles acabam passando por um deserto e ali ela não se lembra da promessa de Deus. E ambos vagueavam, né, pelo deserto de Berseba, e faltou a eles água. A mãe, desmemoriada, ela se angustiou, pensando que o seu filho morreria ali de sede, né? Eles estavam ali no deserto, então ela se desespera, ela se desmorona, né? Mas
Deus intervém sobre a vida deles. Porque Deus é assim. Mesmo que a gente seja falho, errante, mesmo que a gente, por muitas vezes, nós não venhamos ouvir a voz dele, ele está ali, está nos observando, ele está cuidando de nós, como um guarda. Ele não nos abandona. E Deus intervém, mais uma vez mostrando a Agar um poço de água. Sim. Um poço de água, trazendo-lhe à memória o que já lhe havia prometido. Porque Deus fez uma promessa para eles. Está lá. Onde que está essa promessa de Deus para Agar? Lá em Gênesis 21:15, do 15 ao 9. E a lição que eu tiro hoje, nessa manhã, é a arrogância de Agar. Por ser mãe, não lhe trouxe nenhum benefício. Pelo contrário, foi ainda mais humilhante quando foi despedida por Sara. Igualmente, a altivez e o orgulho, demasiado pela maternidade, pelos filhos, pelos seus talentos e etc. E quantas vezes, gente, quantas vezes a gente não erra? Quantas vezes a gente não acaba se perdendo no nosso orgulho, achando que nós somos aquelas pessoas, né, importantes, mas não. A arrogância de que eu tenho e você não tem. Nós precisamos nessa manhã estarmos atentos, porque é uma lição maravilhosa que Deus deixa através da vida de Agar, que era uma mulher que foi convidada por Sara para fazer parte ali daquele contexto familiar, ainda que Deus não tivesse a convidado. Mas Sara, com aquele jeitinho dela, coloca Agar em uma situação e ela se sente, vamos dizer, por cima de tudo, ela se sente a mulher. Agora eu sou a mais importante. Nós precisamos estar atentos, porque isso só irá gerar confusão e inimizades. Não se sinta convencido ou convencida, presunçoso ou presunçosa por algo que você recebeu pela graça de Deus. Não se sinta assim. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Não é nosso, mas são herança do Senhor. Está lá em Salmos 127:3. E que quem se exaltará será humilhado. Está lá em Mateus 23:12. Infelizmente, Agar, né, como Agar, nós temos tendência de duvidar dos momentos de aflições e precisamos nos esforçar para lembrar daquilo que Deus fez, daquela promessa, daquela palavra que Deus fez lá atrás. Não é verdade? Porque o Senhor é bom, o Senhor é poderoso. E aí a gente muitas vezes tem que trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança, aquilo que nos dá ânimo, como está lá em Lamentações 3:21, do 21 ao 25, né? Porque Cristo venceu e com Ele nós também venceremos. Ele é fiel. Ele prometeu estar presente em todos os momentos e suprir todas as nossas necessidades. Então que hoje nós não sejamos arrogantes e deixar com que o orgulho venha fazer com que a promessa de Deus se cumpra e a gente não trate de maneira que o Senhor deseja. Que Deus abençoe sua vida,
rica e abundantemente. Nós nos encontramos no próximo Café com Devocional. Um grande beijo e tchau, tchau.